Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre regência verbal. Vamos lá, acompanhem. O que é regência? Mafalda está aí perguntando para vocês o que é regência. Gente, a palavra regência, ela tem vários significados, mas nós estamos falando de regência dentro da gramática normativa da língua portuguesa. A regência, ela estabelece uma interdependência entre termos. Eu tenho um termo que rege, que exige um complemento, e eu tenho esse complemento do termo que está sendo exigido. Isso é regência, é a interdependência entre termos. Na língua portuguesa, há dois tipos de regência. Vamos lá. Temos a regência verbal, como vocês estão vendo no slide, e temos a regência nominal. A nossa aula de hoje será sobre regência verbal, mas vou explicar para vocês a diferença das duas. A regência verbal, o termo que rege é um verbo, o termo que exige um complemento é um verbo, por isso chamamos de regência verbal. E o que é a regência nominal? É quando o termo que rege, que exige um complemento, ele é um nome. Quando eu me refiro a nome, estou me referindo a substantivo, adjetivo ou advérbio. Como eu falei, nós falaremos sobre regência verbal, quando o termo que rege se trata de um verbo. Vamos lá. Entendendo regência verbal. Como eu disse, a regência verbal indica a relação que um verbo, é o termo regente, estabelece com o seu complemento, que a gente chama de termo regido. Se trata de regência verbal, estamos falando de objetos diretos, estamos falando do seu complemento objeto direto e objeto indireto, que pode ter ou não preposição. Vocês já estudaram isso em aulas anteriores, há verbos intransitivos e transitivos. Vou explicar novamente para vocês. No quadro, gente, no slide, está aparecendo dois exemplos de verbos intransitivos. Observem na primeira frase, choveu muito ontem. Cadê a forma verbal nessa frase? Choveu, né? Esse verbo que indica fenômeno natural. O verbo chover, nesse contexto, ele está com sentido completo. Choveu, você entendeu completamente a mensagem. Então, ele é chamado, a predicação dele é classificado como verbo intransitivo, pois o seu sentido está completo. E o muito, ontem, são acessórios, são detalhes. Então, muito é adjunto adverbial de intensidade, e o ontem é adjunto adverbial de tempo. Na outra frase está escrito, chegamos no voo das 11 horas. Olha a forma verbal, chegamos. Quem chega, chega. O sentido está completo. Então, esse verbo chegar, ele é um verbo intransitivo. Por quê, professora? Porque verbo intransitivo é quando o seu sentido está completo. Ele não exige complemento. No voo das 11 horas, são dois adjuntos adverbiais, respectivamente de meio, que foi o meio que ele usou para chegar, e das 11 horas, que é adjunto adverbial de tempo, o tempo que ele chegou. Então, são acessórios e não complementos. Vamos continuar. E o que são os verbos transitivos? Falamos ainda há pouco dos intransitivos, não exigem complemento. Então, os transitivos, eles exigem complemento. Olha o exemplo. Quero bolo. A forma verbal quero. Eu quero. O que você quer? Na frase diz bolo. Então, esse verbo, ele exigiu que complementasse. Quero o que? Bolo. Então, ele é considerado um verbo transitivo. A segunda frase, amo aquele sorvete. Cadê a forma verbal? Amo. Eu amo. Amo o que? Esse verbo, ele exige um complemento, aquele sorvete. Como esse verbo amar, ele exige um complemento, então é chamado de verbo transitivo. Está aparecendo aí na tela para vocês que ele é direto, verbo transitivo direto. Por quê? Porque são verbos que os seus complementos não vêm com preposição.
Vamos continuar, gente. Para facilitar o reconhecimento dos verbos transitivos diretos, nós fazemos algumas perguntas. Quero o quê? Quero quem? Amo o quê? Amo quem? As respostas são os complementos, são os objetos. Olha só, os verbos transitivos indiretos são complementados por objetos indiretos. Eles exigem uma preposição. Vamos lá, gente. Verbo intransitivo, o sentido está completo. Verbo transitivo, exige complemento. Verbo transitivo direto, complemento sem preposição. Verbo transitivo indireto, que é o que nós estamos vendo agora. O complemento exige preposição. Olha o exemplo, vamos ver um exemplo desse. Gostamos da prova. Olha a forma verbal. Gostamos. Quem gosta, gosta de algo. Automaticamente, você já usa o de. Gosta de algo. Essa palavra de se trata de uma preposição. Então, indica que o verbo gostar, ele exige preposição. No caso, a preposição de. Gostamos de quê? Da prova. Então, esse verbo gostar é um verbo transitivo, porque exige complemento, indireto, porque o seu complemento é com preposição. Atenção, você também pode fazer perguntas para o verbo se ele é ou não transitivo indireto. Gostaram de quê? Gostaram de quem? Respondeu a quê? Respondeu a quem? Esse de e essa palavra a são preposições. Respondeu a quê? Respondeu a quem? Então, são verbos que exigem preposição. A pergunta, ela te direciona se o verbo exige ou não preposição. Então, você me pergunta, professor, o tema da nossa aula é regência verbal. Por que a senhora está falando sobre transitividade verbal, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto? É porque, gente, na regência verbal, o regente é o verbo e o seu complemento é o termo regido, que no caso vai ser um objeto direto e objeto indireto. Por isso que também falamos de transitividade verbal. Na regência verbal, muitas preposições são usadas. Na linguagem informal, que é a linguagem no dia a dia, a linguagem coloquial, sem preocupações com a gramática normativa, nós usamos muito a regência de maneira equivocada, né? De maneira incorreta à norma padrão, não adequada à norma padrão. Quando falamos, por exemplo, assistir o filme. Você fala no dia a dia assistir o filme, mas a gramática normativa estabelece que você diga assistir ao filme e não o filme. Professor, eu tenho que saber disso? Sim, você tem que saber, pois nós nos situamos em vários contextos. Você deve saber para quando o momento em que você utilizar a linguagem informal, você pode dizer assistir o filme, mas um contexto formal, você deve dizer assistir ao filme. Então, essa é a importância de se trabalhar a regência verbal. Também, gente, a regência verbal, muitas vezes, quando você muda a preposição, quando você não usa a preposição, o sentido, ele modifica. Nós vamos ver isso mais adiante. Agora, acompanhe o slide e veja algumas preposições que são usadas na regência verbal. A, de, com, em, para, por, sobre, desde, até, sem. São algumas preposições mais usadas, né? E às vezes as preposições, elas se unem a outras classes gramaticais. A, ao, do, das, destes, no, numa, nisto, pela, pelo. Né? Olha só a preposição a. Dizemos perdoar a. Preposição de. Um exemplo, vangloriar-se de. Um exemplo com preposição com. Parecer com. Preposição em. Participar em. Preposição para. Esforçar-se para.
para. Preposição por, interessar-se por. Viram, gente, que tem verbos que eles já exigem determinada preposição, igual o verbo gostar, gostar de algo. É isso, a preposição, ela muitas vezes, na maioria das vezes, ela é utilizada na regência verbal e você deve usá-la adequadamente à norma padrão nos contextos formais. Olhem o slide que nós temos 3 exemplos. O verbo assistir, o verbo chegar e o verbo obedecer. São vários verbos, gente, que nós deveríamos estudar para vocês observarem a diferença de sentido. Olha o primeiro exemplo, assistir. O verbo assistir, ele tem 3 sentidos. Ele tem o sentido de ver, presenciar. Então, no caso, quando for o sentido de ver, presenciar, você deve usar a preposição a. Assistir ao filme, assistir ao jogo. Ele exige a preposição a. Quando for assistir no sentido de dar assistência a alguém, não se usa preposição. O médico assistiu o paciente, quer dizer, ele deu assistência ao paciente, então não exige preposição no sentido de dar assistência. E assistir também tem outro sentido, que é o sentido de morar. Ele assiste em Rio Branco, ele mora em Rio Branco. Nesse caso, ele é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Então vejam que assistir tem 3 sentidos, né? Se for no sentido de ver, presenciar, usa a preposição a. Se for no sentido de dar assistência, não usa a preposição a. Olha o outro exemplo que aparece, chegar. Dizemos muito cheguei no supermercado. Só que o verbo chegar, indicando direção, indicando destino, você precisa usar a preposição a. Cheguei ao supermercado. Cheguei ao destino, ao e não no. Você pode falar no, em, na linguagem informal. A linguagem formal exige chegar a. E o último exemplo, obedecer. Obedecer sempre pede preposição. Então você diz obedeci o pai na linguagem informal, mas a norma culta da língua portuguesa, a norma padrão, estabelece que você use o a. Obedeci ao pai, obedeci ao homem. Agora vamos ao nosso exercitando sobre regência verbal. Vamos ler a tirinha? O pai da Aline. Os homens são todos uns insensíveis. Eles nunca lembram uma data importante. Nada a ver. Lembro do dia de nossa primeira briga feia. Questão 1. No segundo e no terceiro quadrinhos da tira, a regência do verbo lembrar está em desacordo com a variedade padrão da língua portuguesa. Letra A. Reescreva as falas dos 2 quadrinhos empregando o verbo lembrar como transitivo indireto com o pronome. Na tirinha, observem no segundo quadrinho que ela fala lembram de. Para eu usar o de com o verbo lembrar, eu preciso colocar o pronome. Então fica, eles nunca se, olha o pronome, lembram, aí sim eu posso usar o de. Já que eu usei o pronome, então eu uso de. Eles nunca se lembram de uma data importante. Ou, no segundo quadrinho, lembro-me do. Para eu usar esse do, de mais o, eu preciso colocar o pronome. Lembro-me do dia de nossa primeira briga feia. Então é isso, gente, o verbo lembrar e o verbo esquecer. Usou o pronome oblíquo, usa a preposição. Sem o pronome oblíquo, sem a preposição. Questão 2. Reescreva as falas empregando o verbo lembrar como transitivo direto, sem o pronome. Então, eles nunca lembram uma data importante. Eu tirei o de porque tirei o pronome oblíquo. Lembro o dia. Tirei a preposição de porque eu tirei o pronome me. É isso. Espero que vocês tenham entendido sobre regência verbal e acessem o portal Eduque Acre para rever essa aula novamente. Obrigada!